Então, vamos iniciar nossos estudos, né? Da Revista Espírita, né, Sérgio? Que página que nós estamos? 430? 430, sequência de médium sem saber. Urânia, né? Isso, agora seria a leitura de Urânia. Tem um poema, né? Isso. Esse poema foi recebido mediunicamente por inspiração, acredita-se. Na verdade, o autor é o senhor de Porri. fragmentos de um poema do senhor de Porri de Marsella. Ô Tonho, isso está na revista de novembro de 1859, viu? Certo. Vamos ver aqui, vou tentar ler aqui uma estrofe, ver como é que eu estou com as vistas aqui hoje. Abri, chama Urânia, né? Abri aos gritos meus, ó véus do santuário, que esteja em treva o mal, o bom no iluminário. Agite-se o meu peito, a santa claridade, em cintilante fluxo, dardejando a verdade. Vou passar a leitura para você, porque Então, vamos lá. assim eu vou... Ó pensadores, vós que nas ações coevas prometei-nos a luz e só nos dai as trevas, que em vossos sonhos vãos, ilusões levianas, embalais sem cessar as desgraças humanas, em concílios que tanto orgulho vos requer, confundidos sereis por vós de uma mulher. O Deus que vos quereis do universo banir, ou talvez pretendais com riscos definir, e que quereis em vão sondar a sua essência, presente, ó tendes vós em vossa consciência. E quem quer que se dando a debates sutis, tão alto, ó ousa negar em secreto, o condiz. Tudo Esse O aqui está se referindo a Deus. Deus. Então é O, não é O, né? Tudo, por seu querer, nasce, vive e se alterna. É princípio supremo, a própria vida eterna. Tudo nele repousa, espírito e matéria. Se ele lhe nega o sopro, eis a morte sidérea. Um dia, disse o ateu, Deus é uma quimera, filha do acaso, a vida é apenas uma espera. O mundo que o homem fraco, ao nascer é lançado, é regido por leis do que é necessitado. Se a morte nos apaga, os sentidos em chama, de nada o abismo, então de novo nos reclama. Da imutável natura, em seu curso eternal, nossos restos recolhe o seio maternal. Gozemos, pois, então, os seus curtos favores. Nossas frontes em luz coroam-se em flores. Só o prazer é Deus e nossos desatinos. Incitamos furor dos mutáveis destinos. Mas logo que a consciência, a interna vingadora, insensato, mostra-te a culpa embriagadora, o pobre repelido em gesto desumano, o crime que manchou a tuas mãos de insano.
sairá do seio escuro e da matéria cega. E no teu coração surge a luz que renega os teus crimes e os põe ao teu olhar ansioso, fazendo-te, que horror, de ti mesmo odioso? Do soberano, então, que a tua audácia ainda quer negar, sentirás sua pujança infinda, a oprimir-te e assediar-te, embora os teus esforços, em revelar-te a ti no grito dos remorsos. Os homens, evitando em sua inquietude, busca dos matagais a atroz solicitude. E crês que ao percorrer das sombras os ermos seus, conseguirás fugir da presença de Deus. Sobre a presa vencida, o tigre dorme em paz, o homem vigia em sangue e em trevas abismais. De olhar apavorado, em vinosbrante horror, treme-se o corpo, envolto em frígido suor. Um ruído sinistro invade-lhe os ouvidos. De fantasmas cruéis rodeiam-lhe bramidos. Sua terrível voz confessa os erros seus e clama com terror: graça, graça, ó meu Deus! Sim, o remorso, enfim, carrasco da ciência. Deixa eu só, veja bem, isso aqui tem mais umas 2, 3, ainda vai fumaça. O que nós vamos fazer aqui, né? Terminar essa estrofe, e aí depois acho que é importante dar só uma passadinha aqui, mas aí vamos terminar essa estrofe aí. Que nos revela em Deus nossa imortal essência, e muitas vezes faz de um nobre criminoso, por arrependimento, um mártir glorioso, dos brutos separando a humana criatura. Eis no remorso a chama em que a alma se depura, e é por seu arguilhão o seu renegado, pela escala do bem se faz mais elevado. Perdão. Acho que aqui é importante a gente voltar um pouquinho, que o artigo é médium sem saber, e aqui só um pedacinho, só para quem não acompanhou saber do que a gente está falando, né? O início é o seguinte: na sessão da Sociedade, de 16 de setembro de 1859, foram lidos diversos trechos de um poema do Senhor de Porri, de Marselha, intitulado Urânio, que é esse poema que nós estamos lendo. Como então se observou, nesse poema abundam as ideias espíritas, que parecem ter sido aulidas na própria fonte do Livro dos Espíritos. Esse é o porquê né? Entretanto, constatou-se que na época em que foi escrito, seu autor não tinha nenhum conhecimento da doutrina espírita. É por não ter nenhum conhecimento. Médium sem saber. Porque é inspirado, ele escreve no espiritual a doutrina em si, né? Como funciona o remorso, a própria consciência e tal. Porque seria o caso, de onde tirou isso? De onde ele tirou. E ele não era médium e nem tinha conhecimento da doutrina. Aí eles até no início, aqui antes do poema, eles dizem: quer os pensamentos seguintes sejam do espírito pessoal do Senhor de Porri, quer tenham sido sugeridos por via mediúnica indireta, menor não será o mérito do poeta, porquanto, se a ideia primitiva lhe foi dada, jamais lhe poderão contestar a honra de tê-la elaborado. E por aí porque só o fato de ele receber, isso aqui é uma coisa difícil, né? Poema. Sim. Aí a gente tem o exemplo também do Chico Xavier com o livro Parnaso, né? São muitos e muitos autores, né? Mas nesse caso aqui, Tony, ele recebeu... Não é fácil, assim, poema.
E ele, então, eu quero dizer o seguinte, se ele teve a capacidade de receber e escrever e organizar direitinho, então ele também tem seu valor, claro. É nesse sentido. É o que o Kardec falou, não foi? Os conhecimentos que a gente não foi aqui ainda para descobrir, por exemplo, esse senhor, tipo, ele era um poeta, ele escrevia, né? Mas não é disso que trata o artigo, né? Ele trata dele que ele fez um poema que é longo, como você disse agora mesmo, é um poema bem longo, muito bem elaborado, né? Não é uma maneira fácil, né? E ele vai descrevendo o pensamento da doutrina, isso, sem ter tido conhecimento dessa doutrina. E às vezes até sem conhecimento da poesia. Talvez, é o que eu estou dizendo, não sabe se ele era um poeta ou não, mas ele escreveu um belo poema, escreveu a doutrina, sem conhecimento nenhum dela. Quer dizer, isso aí. Aí depois do poema, se a gente não for... 437? Aí vem Swedenborg, né? Bom, a gente conhecer um pouco do Manuel Swedenborg, que tem uma pequena biografia dele. Que o poema vai continuar ou vai passar para o Swedenborg? Eu acho que ele pode passar para o Swedenborg. Eu acho que quem tiver... Esse poema vem aqui. Eu acho que é importante, assim, a gente assinar uma letra, assim, para quem tiver o interesse, é na Revista Espírita, né? Isso. É de novembro, né? 1859. Porque ele começa na página 430 e antes tem um artigo falando sobre o porquê da matéria, né? Isso aí. E aí depois a gente termina o poema, passa para a Swedenborg. E eu passo a palavra. Então, nós vamos ler primeiro a biografia dele, para ficar mais esclarecido. Isso, né? E onde que ela está? 438. Mas eu acho que pode pensar na 437 mesmo. Depois passo para a biografia. Porque aqui ele já está apresentando. Na sequência, né? Swedenborg é um desses personagens mais conhecidos de nome que de fato, ao menos para o vulgo. Suas obras, muito voluminosas e em geral muito abstratas, quase que só são lidas pelos eruditos. Assim, a maioria das pessoas que a ela se refere ficariam muito embaraçadas para dizer o que ele é. Para uns é um grande homem, objeto de profunda veneração, sem saberem porquê. Para outros, não passa de um charlatão, de um visionário, de um taumaturgo. Como todos os homens que professam ideias que não são compartilhadas pela maioria, sobretudo quando tais ideias ferem certos preconceitos, ele teve e ainda tem os seus contraditores. Se esses últimos se tivessem limitado a refutá-lo, estariam no seu direito. Mas o espírito de partido nada respeita. E as mais nobres qualidades não encontram graça diante dele. Swedenborg não poderia ser uma exceção. Sua doutrina, sem dúvida, deixa muito a desejar. Ele próprio, hoje, está longe de aprová-la em todos os pontos. No entanto, por mais refutável que seja, nem por isso deixará de ser um dos homens mais eminentes do seu século. As informações seguintes foram extraídas da interessante notícia que a senhora P. enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Emanuel Swedenborg nasceu em 1688 em Estocolmo e faleceu em Londres em 1762, aos 84 anos de idade. Quer dizer que ele viveu 72 anos 84 anos. do século XVIII. Certo? Muito bem. Ele viveu 72 anos
do século XVIII. O Kardec, o Espiritismo, foi do século seguinte. Quer dizer que ele foi contemporâneo do mesmo. Entendeu? Interessante. E os dois são dois precursores fortíssimos do Espiritismo. Tanto é que o Kardec cultivou, né, o magnetismo 35 anos antes de elaborar a doutrina, né? O Kardec usa uma expressão muito interessante. Kardec diz que a sua doutrina, sem dúvida, deixa muito a desejar. Então, fala que ele chegou a estabelecer uma doutrina. Então, é realmente um homem muito importante. E o próprio Kardec fala no finalzinho, um dos homens mais eminentes do século, do século XVIII. Tem, acho que nós até já lemos, né, uma comunicação Delborges, né? Falando inclusive disso, de que admite que tem muitas falhas de estudo. Diz que ele escreveu 30 obras. Maravilha, hein? Vou ver se tem essa informação aqui. Quem falou foi um colega. Seu pai, Joeper Swedenborg, bispo de Escava, era notável pelo mérito e pelo saber. O filho, porém, o ultrapassou. Destacou-se em todas as ciências, especialmente na teologia, na mecânica, na física e na metalurgia. Sua prudência, sabedoria, modéstia e simplicidade lhe valeram a alta reputação de que ainda hoje desfruta. Os reis o chamaram para os seus conselhos. Em 1716, Carlos XII o nomeou seu assessor na Escola de Metalurgia de Estocolmo. A rainha Ulrica o fez nobre e ele ocupou os postos de maior relevo, com distinção até 1743, época em que teve a sua primeira revelação espírita. Tinha então 55 anos. Pediu demissão e não quis mais se ocupar senão do seu postulado e do seu estabelecimento da doutrina da Nova Jerusalém. Eis como ele próprio conta a sua primeira revelação. 1743 vai ser pouco mais de 100 anos que Kardec. Isso mesmo. E as irmãs Fox, isso é 1848, né? 100 anos. Então, que coisa que ele percebeu, que quando ele teve a primeira revelação, ele abandonou esses cargos todos que ele tinha perante os reis, etc., e foi viver uma coisa nova, mas que ele sabia que tinha um fundo muito grande de verdade, de conhecimento, e sobretudo de esclarecimento, né? E aqui relata a primeira revelação dele, né? Eu estava em Londres e já estava muito tarde. Em meu albergue habitual, onde havia reservado um quarto, a fim de ter liberdade para meditar à vontade, senti fome e comi com muito apetite. Ao terminar, percebi que uma espécie de nevoeiro se espalhava entre os meus olhos e vi o assoalho do quarto coberto de répteis horrorosos, tais como serpentes, sapos, lagartos e outros. Fui tomado de medo à proporção que as trevas aumentavam. Contudo, logo elas se dissiparam. Vi então claramente um homem no meio a uma luz viva e radiante, sentado a um canto do quarto. Os répteis haviam desaparecido com as trevas. Encontrava-me só. Imaginai o pavor que se apoderou de mim quando o ouvi pronunciar distintamente, mas com um tom de voz capaz de imprimir horror: não comas tanto. A estas palavras, minha vista se toldou, mas pouco a pouco se restabeleceu, vendo-me sozinho no quarto, ainda um pouco apavorado com tudo quanto tinha visto. Apressei-me em recolher-me ao meu alojamento, sem nada dizer a ninguém sobre o que havia acontecido. Aí me entreguei à reflexão,
sem poder admitir que aquilo fosse efeito do acaso ou de qualquer coisa física. Olha que coisa interessante. Quando ele verificou que o assoalho do quarto dele havia répteis repugnantes, já foi uma coisa assim que levou ele a um choque. Quando ele verificou que havia um espírito junto dele, então se a gente verificar também, trazer isso para os nossos dias atuais, se acontecesse conosco hoje, mesmo sendo espíritas, nós vamos sentir uma certa, se nós não somos médiuns videntes, nós vamos sentir um certo medo, ainda mesmo tendo o conhecimento do espiritismo. Agora imagina a irmã Swedenborg, nessa época, em 1800, que verificar um fato desse, que era uma coisa que ninguém se comentava em espiritismo, em espíritos, em essas atitudes, né, espirituais. Então veja que coisa, qual seria a nossa atitude perante uma situação dessa, nós conhecedores do espiritismo, né? Agora imagina ele, como ele ficou horrorizado diante daquela cena. E tem mais um dado que eu acho que é interessante, é que ele é um cientista, né? E tanto é que ele fala que sem poder admitir que fosse obra do acaso, né? Ou qualquer coisa da física. Então, muito interessante, porque realmente é um precursor da doutrina espírita, né? Então, ele está presenciando um fenômeno mediúnico e um homem preparado. Exato. Porque a mediunidade, na realidade, nós sabemos que ela existe desde o surgimento do homem, né? Nós vamos ter mais uma participante. Chegou mais cedo. Tá bom. Vou continuar, está tomando. Tá bom. Quem que é? De Vinícius Todador, está aí. Tá aí? Você quer falar comigo? Não, chegou mais cedo, tá bom. Tá. Tá bom. Seguir? Continua. Eu? Na noite seguinte, o mesmo homem radiante de luz apresentou-se novamente e me disse: eu sou Deus, o Senhor, Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Ditarei o que deves escrever. Olha, ditarei o que deves escrever. Posso, se me permite? Então veja, hoje, se é uma reunião mediúnica, o Espírito se apresenta como Deus, o Senhor Criador, dizendo que vai dar algo. Qual que é a nossa função? Com o conhecimento que nós já temos. Interrogá-lo. Né? Por quê? Porque nós temos que saber que Espírito que é esse. De onde que ele vem. Né? Qual que é, dentro daquela classificação de Kardec, da escala espírita, né? Onde é que ele se encontra. Porque qualquer espírito pode se apresentar dizendo que é Deus. E ditando algo, e a gente vai ter que anotar e aceitar. Mas Kardec passou por isso porque ele nos ensinou. Nós não temos que aceitar um espírito. Né? Se auto-intitulando Deus, o Criador, então é Deus o Criador. Não, nós temos que interrogá-lo para chegar à conclusão se realmente ele é quem diz que está dizendo. Né? Do contrário, fica muito fácil, né, para ele. Até o teor do que ele dita, do que ele fala, tem que se averiguar. Até qual é a profundidade da verdade naquilo. Às vezes é um espírito simplesmente que quer nos atrapalhar. Ele começa a ditar coisa, um pouco de verdade dentro do conhecimento dele e um monte de mentiras que, se a gente aceitar cegamente, nós vamos estar caminhando erroneamente. Tem que analisar o conteúdo. Né? Exatamente. Mas vamos ver o que o Swedenborg fala aqui. Isso. Desta vez, não fiquei tão apavorado. A luz que o envolvia, embora viva e resplandecente,
não produziu nenhuma impressão dolorosa em nossos olhos. Quer dizer que era um ser iluminado, né? Com luz e tal. O Swedenborg, como vocês estão vendo, ele era vidente. Estava vestido de púrpura e a visão durou um bom quarto de hora, 15 minutos. Naquela mesma noite, os olhos do meu homem interior foram abertos e predispostos a ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos. Encontrei por toda parte várias pessoas do meu conhecimento, algumas mortas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia, renunciei a todas as ocupações mundanas para não mais me ocupar senão das coisas espirituais, submetendo-me à ordem que havia recebido. Mas só interromper um minutinho só, veja só que coisa incrível. Na segunda vez que o Espírito aparece para ele e dita alguma coisa para ele, como é que ele percebe a veracidade da coisa, que ele já deixa de se ocupar das coisas mundanas e passa a se ocupar somente das coisas espirituais. Então olha que mudança radical, já é um espírito maduro e preparado para aquele momento, para receber aquela comunicação, para ter aquela vivência naquele momento. Isso nós estamos falando no ano de quanto? 1857, por aí. 1743. Então veja bem como é que era encarado o Espiritismo nessas situações em que ele está vivendo totalmente inédita. Bem que até agora não revelou o que o Espírito ditou a ele. Exato. Já houve a modificação do caminho dele, né? Ele fala, não, o que eu quero é esse objetivo aqui. E outra coisa interessante também é que a partir desse instante, ele com 55 anos de idade, é aqui que a mediunidade dele o quê? Se desenvolveu. Né? E a expressão que ele usa é muito interessante. É que os olhos, abrir os olhos do meu homem interior. Né? Os olhos da alma, ou do espírito. Mais tarde, aconteceu-me diversas vezes ter abertos os olhos do espírito, percebendo em pleno dia o que se passava no outro mundo, falando aos anjos e aos espíritos, assim como falam os homens. Ele, logicamente que ele não tinha assim, porque hoje a gente fala de acordo com o conteúdo que nós adquirimos na doutrina espírita, né? Então, ele não tinha assim, o conteúdo, então, as expressões dele são um pouco diferentes. Mas é o que você disse, né? Ele descreve aqui a mediunidade. E ele tem a clareza disso. Né? Os olhos do espírito. Ele não tem o termo que foi utilizado por Kardec. Né? Ele é um homem da ciência. Desculpe a expressão, não é qualquer um. É um observador. E não questionou em momento algum. E outra coisa, você lembrou bem, né? É uma pessoa que, você vê, foi conselheiro, foi lá, ocupou altos cargos do rei, né? Título de nobreza. Então era uma pessoa muito confiável, influente na sociedade, muita credibilidade. E para ele foi, né? Essa revelação foi tão forte que em momento algum ele questiona. Não é assim? E olha, isso não é fácil, mesmo nos dias de hoje, né? Não é fácil. Chegar e falar para você aqui desse jeitinho, você tem que já pensar. O que você vai fazer?
que a coisa, né, é tão forte, né? Eu lembrei aqui de Paulo, o Jesus. Paulo, Ele foi tão forte que não teve... Ixi. Continuando. Um dos pontos fundamentais da doutrina do simbolismo repousa naquilo que ele chama de as correspondências. Segundo ele, estando os mundos espiritual e natural ligados entre si, como interior ao exterior, resulta que as coisas espirituais e as coisas naturais constituem uma unidade por influxo e que há entre elas uma correspondência e em princípio. Mas o que se deve entender por esta correspondência e esse influxo é difícil de apreender. Quer dizer o quê? Está falando das correspondências, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. Está fazendo um paralelo, uma ligação aí entre os dois planos, né? Só que a maneira com que ele faz essa ligação aí é difícil de apreender. Mas olha só, né? A gente tem antes a pura do poema, né? Pessoa não ligada a nenhuma doutrina, sem conhecimento, que faz um poema longo descrevendo esse intercâmbio, né? Vamos dizer assim, do mundo espiritual. Depois, o Swedenborg também, sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideia preconcebida, né? Recebe essa revelação, então tudo isso vai se ligando. E um outro detalhe muito importante. Allan Kardec, no século XIX, São coisas fora do Espiritismo. Sim. E Allan Kardec, no século XIX, a ciência já estava constituída. Aqui ainda não. Ela estava se constituindo. Então, na verdade, ele utilizou o conhecimento da sua época. É claro que a sua doutrina não poderia ser uma doutrina igual a de Kardec. Por quê? O terreno ainda não estava o quê? Fértil. A terra não estava pronta. Diferente de Kardec. Fez parte da preparação do plantio do Kardec, vamos dizer assim, ele arou a terra para que o Kardec semeasse, né? Como lá antes de Jesus também, né? Moisés, Sócrates e tantos outros, né? Que houveram para fazer também. Sempre alguém plantando, né? Exatamente. E para nós é até gostoso agora essa leitura com o conhecimento da obra de Kardec, com o conhecimento adquirido. Então isso serviu para Kardec nos seus estudos, nas suas pesquisas, até para reforçar tudo aquilo que ele nos deixou nas chamadas obras básicas, né? Porque isso também foi para Kardec objeto de estudo, objeto de pesquisa. E ele não ficou somente ali no material que ele recebeu, né? Ele buscou informações anteriores, século anterior, em outros países. Por isso que Allan Kardec faz essa colocação. Sua doutrina, sem dúvida, deixa muito a desejar. Isso. Por quê? Porque ela ainda não é compacta totalmente com a verdade. Ainda tem coisas, detalhes a ser corrigidos. Mas é muito importante essas comunicações que ele recebeu, não é? Claro. Tinha até mesmo conhecimentos do ponto de vista metodológico que ele não tinha acesso ainda no século XIX. Então, a própria maneira de como ele pesquisou foi diferente, né, de Kardec. Então, Kardec foi um privilegiado nesse sentido. O Swedenborg, ele, como médium, né, mais uma vez sem saber, né, mas como médium, ele foi colhendo essas informações. Tinha esse amparo, essa assessoria desse espírito, né? Sim. Com certeza elevado, né, o espírito, mas ele foi colher diretamente, e são as impressões dele, tanto é que a doutrina de Swedenborg, né, a Kardec é a doutrina dos espíritos, né? São várias fontes, é um trabalho mais... Olha, essa observação sua é muito oportuna, viu?
Eleva só o nome dele. É muito oportuno. E o Kardec já fez diferente, tirou até o nome. Eles não pseudônimo aqui. É como se fosse um pseudônimo, né? Continua aqui. Vamos seguindo? A terra, diz Swedenborg, corresponde ao homem. Os diversos produtos que servem à nutrição do homem correspondem a diversos gêneros de bens e de verdades, a saber, os alimentos sólidos a gêneros de bens e os alimentos líquidos a gêneros de verdades. A casa corresponde à vontade e ao entendimento que constitui o mental humano. Os alimentos correspondem às verdades ou às falsidades, segundo a substância, a cor e a forma que apresentam. Os animais correspondem às afeições, os úteis e mansos às boas afeições, os nocivos e maus às más afeições. Os pássaros, mansos e belos, às verdades intelectuais, os maus e feios à falsidade. Os peixes, as ciências que se originam das coisas sensuais, e os insetos nocivos às falsidades que provêm dos sentidos. As árvores e os arbustos correspondem a diversos gêneros de conhecimentos. As ervas e a grama a diversas verdades científicas. O ouro corresponde ao bem celeste, a prata à verdade espiritual, o bronze ao bem natural, etc, etc, etc. Assim, desde os últimos graus da criação até o sol celeste e espiritual, tudo se mantém, tudo se encadeia pelo influxo que produz a correspondência. Então, eu quero chamar a atenção no início, quando ele fala que a terra corresponde ao homem. Quer dizer, hoje, na visão espírita, a gente já não pensa assim. Né? Porque, na verdade, o que corresponde ao homem é a vida espiritual. A terra é só um estágio, que nós aqui estamos de passagem. Né? Então, me veio isso para comentar com vocês. E no finalzinho também eu gostei quando ele pega e fala que tudo se encadeia. De fato, tudo se encadeia. Mas tem algumas coisas aqui meio confusas, né, Nando? Sim, ele estabelece exemplos, né, de como você busca o que, mais uma vez, o livre-arbítrio, né? Como você busca as coisas dentro do seu, da sua necessidade, né, e do seu conhecimento, né, vamos dizer assim. Mas no final tudo se encadeia pelo influxo que produz a correspondência, né? Uhum. Por esse diálogo, né, entre os dois, entre aspas, mundos, né? Agora, aqui dá margem também para a gente entender algumas coisas que nós observamos aí, inclusive no próprio movimento espírita, e que são até alguns temas polêmicos. Por exemplo, cromoterapia, né? E outras terapias alternativas que estão sendo introduzidas. Então, quando ele fala que um determinado alimento corresponde a um tipo de verdade ou a afeições, né? Então, tem pessoas que também falam tal cor corresponde, né, a tal coisa e assim por diante. Quer dizer, tem esse tipo de coisa, eu diria que está mais ligado à doutrina dele do que à doutrina de Kardec, né? Essas terapias alternativas. Porque é coisa de um homem ou de um espírito, diferente da proposta de Kardec. Então, o que Kardec fala? Que não há necessidade do objeto material.
Basta o quê? O pensamento. E a partir do pensamento tudo flui. O principal veículo nosso de comunicação é o pensamento. Não são nem as palavras. Então não é preciso que a roupa, o toque, o objeto, uma cor. Estudando Kardec nós entendemos isso. Só que nessas teorias alternativas, então eles usam que toda uma simbologia. E pelo que eu entendi, ele também faz a mesma coisa. É uma presença ainda muito forte do materialismo, vamos dizer assim. Não é? Para se dar a ideia da parte espiritual, utiliza muitos valores materiais. Né? O ouro corresponde ao bem celeste. A prata é a verdade espiritual. Hoje em dia, acho que uma outra verdade... É uma metáfora, né? É uma metáfora. Mas para o momento também, era o que havia para ele utilizar. Então, mas é uma metáfora, mas tem centro espírita que a pessoa fala, não, mas toma um banho de sal grosso. O banho de sal grosso é uma metáfora. A pessoa não precisa de um banho de sal grosso. A ciência hoje, a partir do momento que ela vai tomando conhecimento do espiritismo, das verdades espirituais, a ciência vai se indo para se aliar ao espiritismo, que vai fazer toda essa diferença do pensamento. Origem das doenças, das dores. Sim. Mas está onde? Está no nosso pensamento antes das nossas atitudes. Na hora que a ciência se interage da criação do mal, de onde surge o mal, e se integrar com o espiritismo, com esse conhecimento, haverá uma outra forma de se medicar a pessoa. Por isso que a homeopatia também já tem um grande passo, que ela trabalha o perispírito do doente. Né? Mas mais uma vez aqui, o Adolfo fala, não precisa do sal grosso. Sim. Mas algumas pessoas precisam. O efeito que vai ter sobre a mente, se não tiver a presença, que é o que a gente acabou de falar disso, se não tiver a presença do material, sim, a pessoa não acha que aconteceu, então ela precisa pegar aquilo e sentir fisicamente. Só vai acreditar, né? Se ela fizer uma afirmação material palpável, tangível, no caso contrário, ela... É aquela mesma história de você orar, né? Isso sem crítica, não tem nada, mas a coisa da necessidade sua do momento. Você precisa de uma imagem, você precisa visualizar alguma coisa para orar. Né? Algumas pessoas ainda precisam, muitas pessoas ainda precisam. Tá, mas elas precisam disso, está resolvendo, isso as conduz ao caminho que elas estão buscando o bem, né? Então, elas precisam daquela imagem. Fala assim, ó, não tem necessidade da imagem. Não tem. Mas ela ainda tem necessidade daquela imagem. Aquela coisa concreta. Fala uma coisa muito correta, porque cada um está num certo grau moral. E cada um precisa de certas atitudes. E se você chegar para a gente e falar assim, ó, mentaliza Jesus e fica 5 minutos com a mente voltada somente na imagem de Jesus Cristo. Nossos pensamentos, por ser contínuos, logo já começam a se dispersar. Então a gente não tem também aquela firmeza, retidão de pensamento para ficar concentrado somente na imagem do Cristo. O nosso pensamento diverge rapidamente. Então essa questão da imagem que você falou é uma coisa muito séria. Se a pessoa olha a imagem, retoma aquilo, lembra, faz reacender aquela chama, é bom, é importante para a pessoa, não tem problema nenhum. Né? É o grau moral de cada um. O Chico, por exemplo, precisava disso, não. Ele estava sempre em comunhão com o Cristo. Mas eu acho importante assim, a recomendação. Né? Porque do contrário, nós vamos estar reproduzindo práticas, né, que não são práticas da doutrina. Exatamente. Né? Na verdade, a gente tem que ter esse cuidado. Sim, também. Estou falando fora da doutrina. Isso é fora da doutrina. Então todos têm os seus momentos. Né? Tem casas que trabalham muito mais voltadas à espiritualidade, mas que por enquanto ainda precisam de diversos rituais. Né? Sim. Vamos falar da Umbanda, etc. Sim. Eles estão trabalhando voltados para a parte espiritual? São. Mas ainda tem necessidade daquela parte. Então, né? É a maneira de trabalhar. E aí qual que é a diferença?
A diferença é que nós temos a obra de Allan Kardec. Nós temos a orientação de Allan Kardec. Nós temos a instrução do codificador. Então, nesse sentido, é que o Espiritismo se diferencia das outras doutrinas espiritualistas. E o tema é polêmico, porque nós observamos essas práticas dentro de casas espíritas. Isso é muito comum hoje nas casas espíritas, o que não deveria ser. Então, o que isso nos revela? Que as pessoas estão estudando pouco a obra de Kardec. Porque quem estuda sabe que não existe a necessidade. E se não existe, para que aplicar? Tem muita obra também que está ajudando a fazer essa confusão. Aí nós estudamos numa reunião anterior uma recomendação clara de Kardec. Nós temos que tomar muito cuidado com as obras que se dizem espíritas. Né? Por quê? Porque hoje o mercado editorial dá muito dinheiro. Então tem gente que está vendendo livros e mais livros e ganhando muito dinheiro com temática espírita. Só que espíritos existem, espíritos de vários graus, né, evolutivos. E tem muitos espíritos trazendo informações que têm problemas doutrinários. Adolfo, uma coisa muito interessante, por isso que a gente tem que focar nas obras básicas. As obras básicas, sim, contêm a verdade, a essência, e outras obras vêm por acréscimo. Mas se a gente olhar, focar nas obras básicas, nós não vamos ter medo de errar. Por ali está a verdade e não tem controvérsias, não é? Quanto às obras básicas. Então e o médium responsável e que tem uma evolução, né? Vamos dizer, mas novamente tem que citar quem fica, né? Quando tem alguma coisa nova, vamos citar o mais famoso, que é o livro que traz revelações novas, né? Nosso lar sobre o mundo espiritual. Quanto tempo ele não deixou aquilo ali e ficou refletindo e pensando, porque era uma coisa inovadora, né? Sim. Uma coisa muito... Mas, e aí? Allan Kardec deixou bem claro que o mundo espiritual acompanha, o mundo material, o nosso mundo acompanha o mundo espiritual. Então, assim, você tem aparelhos? Tem aparelhos. Tem necessidade? Tem, depende do grau de evolução. Não é um espírito que está tão depurado assim que não tem a necessidade de um aparelho. Né? Daquela descrição de tela e de não sei o quê. O que é hoje? Para a gente, para nós ainda, né? É um aparelho de TV, uma coisa assim, né? Mas, e além disso, ainda tem muita coisa. E ainda vem assim, aquela recomendação do próprio Kardec. O Espiritismo merece um estudo sério, metódico e continuado. Kardec usa essa expressão. Então ele fala que para se tornar médico, você tem que estudar 5, 7 anos, no mínimo, para depois se especializar num ponto qualquer. Mas o Espiritismo é a mesma coisa. O Espiritismo é a mesma coisa. Então não basta ler um romance espírita, qualquer romance, com todo respeito aos romances, pronto, já sou espírita. Não, tem que estudar a obra de Allan Kardec. Né? Por quê? Porque ali tem todas as informações de um homem que pesquisou, que observou, que analisou, né? Que se utilizou de uma metodologia de pesquisa para trazer para o mundo uma doutrina, que é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Então o Espiritismo é o tríplice aspecto. E aí você pegou o que a gente está falando aqui, que é justamente isso. O que ele usou? Embasamentos, o Allan Kardec, né? Ele usou o que não teve aqui, vamos dizer, o embasamento científico, o método científico, o questionamento. Então, essa é a diferença. Né? E essa é o que deu a base consistente mesmo. Né? Muito forte. Porque aqui você pega, e quando ele estava falando, você lembrou, lembrou de algumas passagens, digamos, com isso aqui e tal. E
mais um também tem, né? Que eu não lembro de época. Agora eu sou péssimo para isso. Mas toda essa visão dele é também bem próxima da visão de Dante, né? Dante Alighieri. Dante também é essa visão que ele teve, né? De ir ao inferno, né? É a mesma visão. Só que bem não lembro a época, né? Ele foi antes até, não foi? Dante acho que foi antes. Acho que sim. Continuar? Então, nosso horário, então. Falta 2 para as 10. 2 para as 10 dá para a gente ler esse trechinho aqui, ó. O segundo ponto de sua doutrina é este: não há senão um Deus e senão uma pessoa, que é Jesus Cristo. Criado livre, segundo Swedenborg, o homem abusou de sua liberdade e de sua razão. Caiu, mas sua queda tinha sido prevista por Deus e devia seguir-se de sua reabilitação, porquanto Deus, que é o amor mesmo, não podia deixá-lo no estado em que sua queda o havia mergulhado. Ora, como operar tal reabilitação? Recolocá-lo no estado primitivo seria tirar o livre-arbítrio e assim aniquilá-lo. Recolocá-lo no estado primitivo. Seria tirar o livre-arbítrio. Que tem doutrina aí que fala, usa foi subordinando às leis de sua ordem eterna que ele procedeu à reabilitação do gênero humano. Vem a seguir uma teoria muito difusa dos 3 sóis transpostos por Jeová para se aproximar de nós e provar que ele é o próprio homem. Ele é Jesus. E se ele aqui é o próprio homem, refere-se a quem? Então aqui é Jeová, né? É Jeová. Jeová, é o próprio homem. Agora aqui, então, né, no parágrafo anterior, menorzinho, olha lá, ó, que só existe um Deus e uma pessoa, Jesus Cristo. Também entre nós, né, qual é o pensamento? Deus é o Pai e Jesus é o nosso irmão. Jesus é um modelo e guia. É um espírito que foi criado simples e ignorante, foi criado por Deus, igual a nós, passou por todo o processo evolutivo e se tornou um espírito perfeito. Aí o Pai confiou a ele uma tarefa. Qual que é a missão dele? Cuidar da regeneração do nosso planeta. Ele é o governador do nosso planeta. E com ele uma equipe de espíritos, né, que trabalham para a harmonia do planeta, o desenvolvimento, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual. Aí me vem o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, falando sobre a evolução do nosso planeta, das experiências dos espíritos da equipe de Jesus, até chegar na forma humana. Então, desde os animais da pré-história, então quantos animais que não entraram em extinção, que não existem mais, né? Porque eles foram estudando várias formas, até chegar à forma humana, que é a nossa, que é a forma utilizada para a nossa evolução espiritual. Então, Jesus e a sua equipe, eles fizeram uma série de estudos, né, para encontrar, dentro das condições desse planeta, qual seria a melhor espécie para desenvolver o quê? O desenvolvimento espiritual. E aí chegou na espécie humana. Porque há uma variação entre um planeta e outro. Há uma variação do ponto de vista material, né, das espécies, etc. Então, é tudo um trabalho que foi feito. Não só da parte espiritual, como também da parte material. Por isso, quando nós falamos que nós evoluímos, existem 2 asas, é uma grande verdade, né? E ele é responsável pelo desenvolvimento dessas asas. Muito embora o que nós reforçamos nos dias de hoje é o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual, que é o desenvolvimento tardio, porque a parte material é mais fácil, né?
para a gente desenvolver. Mas a parte espiritual, a parte moral, um pouco mais difícil. E dessa queda aqui, o que vocês comentam? Então, Antônio, é a doutrina de um homem, Swedenborg. Aí vieram outros posteriores a ele e também estudaram esse tema, desenvolveram também esse tema. Não é? Mas o que está falando da queda? Criado livre, segundo Swedenborg, o homem abusou de sua liberdade e de sua razão. Caiu. Mas sua queda tinha sido prevista por Deus e devia seguir-se de sua reabilitação, porquanto Deus, que é o amor mesmo, não podia deixá-lo no estado em que sua queda o havia mergulhado. Quer dizer que ele caiu, abusou da sua liberdade e da sua razão. Por isso ele sofreu essa queda. Todo abuso, consequentemente, vai levar a isso mesmo. Mas ele parte de uma premissa de que o homem, então, nasceu sabendo tudo. Então ele nasceu simples e ignorante. Nasceu simples e ignorante. Aí que está um ponto. Porque se ele abusou e caiu, é porque então pressupõe que ele sabia tudo. Sim. aquele pressupõe também que o espírito, é aquilo que a doutrina fala, ele não retrocede. Isso, aí nesse ponto ele já coloca bem claro. Ele não retrocede. Ele estaciona. Porque é o que ele fala aqui, que o homem houve uma queda, né? Mas que Deus não poderia, como ele é amor, né? Voltar, e ele é um estado permitido para começar tudo de novo. Então aquilo que ele conquistou, ficou. Ele vai ter que aprimorar. Nesse ponto da doutrina dele, acho que busca bebe um pouco do catolicismo. Claro. Essa coisa da queda. Deus e Jesus e Deus, né? Eu e o Pai, somos um. Ele bebe um pouco dessa forma. Sem dúvida. Fica outros também beberam. Outros também beberam. Todos. Então, nós podemos reclamar isso aí na próxima reunião, né? Mas só para reforçar, doutor, que é muito forte na doutrina espírita essa questão de que nós fomos criados simples e ignorantes, assim como Jesus foi criado simples e ignorantes, e com um objetivo: atingir a evolução, alcançar a evolução. Nós fomos criados para sermos perfeitos, da expressão do mestre, né? Progredir sempre, tal é a lei. Eu acho que em cima disso ainda outra coisa, né, que muito importante também, né? Com o direito de errar. Muito bem. Isso fica claro até na vida, com o direito de errar. Você vai aprender. Você não vai ficar abandonado e nem vai ficar estacionado, parado no lugar. Mas você tem o direito de errar. Isso não significa que é uma queda. Não, nesse sentido. É uma aprendizagem. Mas você vai ter todas as oportunidades para reabilitar. Esse é o amor do Pai. Esse é o amor. E aí, nós encerramos aqui nosso estudo de hoje. Né? Muito bem. Próxima quarta, estaremos aqui novamente.